Preparem-se, meus flamenguistas, temos uma nova edição especial do Mengão em 60 segundos, com mais 3 novas atualizações sobre os reforços e as movimentações da equipe. Nação, estejam atentos, pois aqui é o lugar para ficar por dentro de tudo, diariamente, a partir das 6h15 da manhã. Não percam, além disso, no final do vídeo traremos a possível chegada de um craque de peso para reforçar nosso time. Mas antes, confiram a primeira notícia fresquinha que acabou de sair hoje. Olha isso, portal afirma, Grêmio faz oferta oficial e pode levar Gabigol do Flamengo. O Flamengo recebeu uma proposta oficial por Gabigol, um dos atacantes mais destacados do futebol brasileiro, cujo contrato com o rubro-negro vai até dezembro deste ano. Até o momento, tudo indica que o contrato não será renovado. Gabi perdeu espaço com o técnico Tite e tem tido poucas oportunidades. Na temporada atual, participou de 8 jogos, marcando 2 gols. No entanto, nessas partidas, ele jogou apenas 294 minutos, o equivalente a pouco mais de 3 jogos completos. São números consideravelmente baixos para um jogador do seu calibre. Isso tem gerado especulações sobre sua saída. Embora o Corinthians tenha surgido como o principal interessado no Brasileirão, outro clube está em conversações para contratar o camisa 10. Segundo o portal Sou Grêmio, o Grêmio está em negociações para adquirir o atleta. Algumas propostas já foram oficializadas ao rubro-negro. Inicialmente, o tricolor ofereceu 5 milhões de euros, 27 milhões de reais, para ter o atacante na próxima janela de transferências do futebol brasileiro, em abril. No entanto, para uma liberação imediata, o Flamengo quer o dobro do valor. Posteriormente, o Grêmio teria feito uma oferta maior, mas ainda aguarda a resposta. Enquanto isso, Gabi permanece no futebol carioca, com passagens por equipes como Santos, Benfica e Inter de Milão ao longo de sua carreira. Ele tem 27 anos de idade. Agora vamos para a segunda notícia. Flamengo descarta a contratação de meio-campista do Atlético avaliado em 21 milhões de reais. Após análises detalhadas e considerando as necessidades do elenco, o Flamengo decidiu desistir da contratação do meio-campista do Atlético Paranaense. A diretoria rubro-negra está agora em busca de outras opções para reforçar o setor, com o objetivo de concretizar a contratação até a janela de transferências de abril, aproveitando a brecha oferecida pela CBF. Enquanto a lateral direita não figura como prioridade no momento, a função de segundo homem do meio-campo ganha destaque nas próximas semanas. Apesar do bom desempenho de La Cruz nesse papel sob o comando de Tite, o clube reconhece a importância de reforçar essa posição para as competições que estão por vir. O volante Maicon do Corinthians chegou a ser alvo do Flamengo, com uma proposta oficial sendo feita, porém sem um desfecho favorável. Agora, a diretoria se volta para a janela especial, disponibilizada pela CBF entre os dias 1º e 19 de abril, visando concretizar a contratação de um volante. Entre os alvos considerados estava Eric, do Atlético Paranaense, que despertou interesse no Ninho do Urubu como uma possível aquisição de qualidade para o meio-campo. No entanto, as negociações esbarraram nas altas exigências financeiras do clube paranaense, que recusou ofertas anteriores do Corinthians. Avaliado em 4 milhões de euros, 21,5 milhões de reais, Eric acabou sendo considerado um investimento elevado demais para o Flamengo, que decidiu não prosseguir com as tratativas. Apesar do interesse anterior do Corinthians, as conversas não avançaram, e o clube carioca optou por não fazer um movimento pela contratação do jogador. Com a decisão de não seguir com a contratação de Eric, o Flamengo agora volta suas atenções para a recuperação e utilização do volante Alan, sob o comando de Tite, além de dar mais oportunidades ao jovem Igor Jesus, que deve ganhar ainda mais minutos em campo. Então, Eric seria uma boa para o Mengão? Agora vamos para a terceira notícia. Uma bomba, na verdade, que vai pegar vocês de surpresa. Flamengo sonda centroavante do Fluminense para reforçar o ataque. O clube de regatas do Flamengo está em busca de reforços para o setor ofensivo e um nome que vem ganhando destaque nas negociações é o do centroavante que atualmente defende as cores do Fluminense. Com contrato válido até o fim de 2025. A possibilidade de contar com esse jogador tem movimentado os bastidores do Mengão e gerado grande expectativa entre os torcedores rubro-negros. O centroavante do Fluminense tem se destacado pelo seu faro de gol e capacidade de decisão dentro de campo.
Sua técnica apurada aliada à sua presença diária o tornam uma peça importante no esquema tático da equipe tricolor, contribuindo com gols e assistências em diversas partidas. O Flamengo, em busca de reforçar seu elenco para as próximas temporadas, colocou o centroavante do Fluminense na mira. A comissão técnica e os dirigentes rubro-negros veem no jogador um potencial reforço para o setor ofensivo, capaz de agregar qualidade e poder de finalização ao ataque flamenguista. Apesar de ter contrato em vigor com o Fluminense até o fim de 2025, o Flamengo está em contato com o clube tricolor para viabilizar a contratação de John Kennedy. As negociações estão em curso e ambas as partes estão buscando um acordo que seja vantajoso para todos os envolvidos. A possibilidade de contar com um centroavante talentoso e em boa fase como reforço para o ataque tem gerado grande expectativa entre os torcedores do Flamengo. A chegada de John Kennedy poderia representar um importante reforço para o elenco rubro-negro, fortalecendo ainda mais o setor ofensivo e aumentando as chances de conquistas futuras. Embora as negociações ainda estejam em andamento, a possível contratação do centroavante do Fluminense pelo Flamengo representa um passo importante para o fortalecimento da equipe. Resta agora aguardar os desdobramentos das tratativas e torcer para que o Mengão consiga concretizar essa importante contratação, que promete trazer ainda mais qualidade e eficiência ao ataque flamenguista. Então, nação, o Mengão deveria se empenhar para tentar trazer John Kennedy. Muitos torcedores já sonham com essa contratação, e vocês sonham também? E me diga, Gabigol hoje seria titular absoluto em todos os outros 19 clubes da Série A? Sim ou não? Qual sua opinião? Fique ligado para as próximas atualizações. Gostaríamos agora de ouvir a sua opinião. É importante lembrar que seu feedback é valioso para nós. E também, deixe aquele like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo e seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui no canal. Obrigado pela audiência e já vamos deixar para vocês outro vídeo na tela com outra notícia quentinha. Agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão para vocês. E não esqueça, se chegou até aqui, deixe um beijo para Soraya e deixe seu nome abaixo nos comentários e por favor marque um amigo flamenguista para ver o vídeo.